iniciação. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão sobre Covid-19, organizada pelo Fórum de Saúde para o século XXI. E hoje a conversa com os nossos convidados vai ser sobre as pessoas que ficaram para trás devido à Covid-19. E eu passo desde já a apresentar os nossos convidados de hoje, que são a doutora Maria de Belém e o Dr. Luís Marques Mendes. E como também já vem sendo habitual, contamos com o comentário do Dr. António Tavares e do professor Adalberto Campos Fernandes. Eu, antes de passar a palavra à doutora Maria de Belém, gostava só de partilhar aqui 4 slides que eu penso que podem ser úteis para o debate que se vai seguir e para a conversa que nós vamos ter. E o primeiro slide, aliás, os 2 primeiros slides têm a ver exatamente com o confinamento. E aquilo que estes slides nos mostram é que não existe uma diferença significativa em termos de resultados entre aqueles países que tomaram medidas de confinamento mais agressivas e aqueles que não as tomaram. Este gráfico que nós aqui temos tem a ver com os casos por dia por milhão de habitantes e, como podemos ver, não há aqui diferenças muito significativas. O outro slide tem a ver com a mortalidade e nós, quando olhamos para as curvas, realmente também não conseguimos perceber aqui, não conseguimos identificar aqui uma diferença clara entre aqueles que confinaram mais agressivamente e aqueles que não o fizeram. E porquê é que é importante falarmos do confinamento? É importante falarmos do confinamento porque o grau de confinamento, portanto, quanto mais agressivo for o confinamento, maior é a probabilidade do impacto na economia também ser negativo. E este slide que já está aqui no ecrã mostra-nos, no fundo, este impacto da Covid-19 na economia e que tem sido brutal. Ou seja, quando nós olhamos para aqui, para a variação homóloga do PIB, para os países da Europa, que aqui estão, para alguns países da Europa, nós verificamos uma quebra acentuada, digamos, uma queda bastante acentuada do PIB, e nomeadamente o PIB português, que é aquele que tem aqui uma setazinha, nós temos aqui uma queda, portanto, uma variação negativa de 15 pontos percentuais. E por último, um outro tema que tem sido muito abordado também, que tem a ver com o excesso da mortalidade. Ou seja, este é um ponto também importante, ou seja, nós devemos olhar para isto e refletir sobre isto. Ou seja, há um excesso de mortalidade relativamente à média dos últimos 4 anos e não pode ser atribuído exclusivamente ao Covid. Aliás, se nós olharmos para este gráfico e tomando, por exemplo, que vamos dizer que 30% deste aumento pode ser atribuído ao Covid, ficam 70% deste aumento de mortalidade ou deste excesso de mortalidade tem que ser atribuído a outras causas que não a Covid. E, portanto, estes números e estes dados devem-nos fazer refletir. E eu, então, para falarmos então das pessoas que ficaram para trás nesta pandemia, eu passaria então a palavra à doutora Maria de Belém. Muito boa noite, eu não sei se me estão a ouvir bem e a ver, porque eu não me estou a ver, vou passar aqui esta setinha, estou cá, muito bem. Ora, em primeiro lugar, muito boa noite a todos, ao painel residente e permanente, professora Adalberto e Dr. Campos Fernandes e doutor António Tavares, à doutora André, que foi a pessoa que me convidou e que insistiu comigo para hoje à noite, ao nosso moderador jornalista tão eficiente, Pedro Serras Pinto, e ao meu companheiro de debate hoje, Dr. Marques Mendes, e a todas as pessoas que estão aqui a assistir. Eu, fazendo e pensando neste título, ou neste tema de hoje, mas mais no título, quem ficou para trás, dá-me vontade de dizer os do costume, com algumas exceções, como acontece sempre. E os do costume, porquê? E talvez para proceder um bocadinho ao enquadramento daquilo que eu vou dizer, Dr. Pedro Serra Pinto, quanto tempo eu tenho para falar? À volta de 10 minutos, não é? Para eu acompanhar aqui. Sim, por volta de 10 minutos. Por volta de 10 minutos. Uma pandemia é sempre uma situação extraordinariamente complexa. E a pandemia surge, e é do nosso país que vamos falar,
surge num país com grandes vulnerabilidades e essas vulnerabilidades não apenas do ponto de vista social ou até sociológico, mas do ponto de vista das instituições que nós fomos construindo, sobretudo a partir da democracia, para vencer aquilo que todos nós sabíamos que era o que mais pesado existia no nosso país, que eram as desigualdades. Desigualdades assentes na pobreza, numa sociedade extremamente hierarquizada e marcada pela diferente condição das pessoas, e numa sociedade muito atrasada e pobre necessariamente porque nunca se investiu naquilo que outros países, como os países nórdicos, fizeram para aí 100 anos antes de nós, como os países nórdicos, através da religião, intervieram na alfabetização do país. Eu queria apenas recordar que no 25 de Abril nós tínhamos cerca de 1.700.000 analfabetos em Portugal. Passados 47 anos de democracia, temos à volta de 500.000. Portanto, isto só para dizer que nós não conseguimos atacar o problema mais grave da nossa explicativo da nossa pobreza, da nossa falta de produtividade, da nossa falta de acompanhamento, de uma evolução que só apenas através da educação se consegue, e que aquilo que aconteceu foi que as pessoas analfabetas foram morrendo e nós fomos, digamos, ainda ficando com um pouco deste lastro. Tivemos também muito recentemente, para além de todos os ciclos, tínhamos sido muito recentemente investigados por uma crise financeira que nos fragilizou imenso e cuja receita de abordagem passou por medidas muito drásticas de recuperação muito rápida de indicadores económicos e financeiros, e o país, para conseguir fazê-lo, na minha opinião, fragilizou muito o Estado Social e fragilizou muito o Estado Soberano. Não é agora a altura para falar nisso em pormenor, porque não temos grande tempo. Agora, aquilo que me interessava sublinhar é que se há uma asfixia relativamente a uma parte do nosso Estado Social, como foi o Serviço Nacional de Saúde, e o professor Adalberto foi uma das vítimas dessa asfixia durante o seu mandato. Nós chegamos a uma pandemia em situação de fragilidade, quando a pandemia, um dos aspectos que ela serviu para testar foi precisamente a resiliência dos sistemas de saúde. E nós vimos o Serviço Nacional de Saúde fragilizado, com dificuldades em termos dos seus recursos humanos, em termos de apetrechamentos, designadamente a nível das camas de cuidados intensivos, cuja fragilidade, obviamente, que fez tremer, digamos, as nossas expectativas relativamente àquilo que podia acontecer perante a pressão que alguns de nós viam que estava a avizinhar-se. E digo alguns de nós porque eu penso que um dos aspectos que marcou e que determinou que algumas coisas ficassem para trás foi precisamente o facto de, tendo tido nós algum delay relativamente ao aparecimento dos primeiros casos de Covid-19 relativamente ao resto, não só de algumas partes do mundo onde a doença chegou primeiro,
mas sobretudo aos países da Europa, designadamente nossos vizinhos, nós pensamos que provavelmente estaria tudo bem, aliás foi isso que nos disse, o SNS aguenta, está tudo sob controle, etc. E foram notórias desde o início da pandemia muitas fragilidades a nível da nossa preparação para o embate que aí vinha. Valeu-nos nessa primeira fase uma grande pressão da sociedade civil e de uma sociedade civil muito pressionante que levou a que tivéssemos entrado em estado de emergência mais cedo de que outros países entraram na mesma situação que nós. E foi isso que levou a que tivéssemos tido numa primeira fase uns resultados que foram uns resultados muito menos perigosos do que o que estaríamos à espera, mas que do ponto de vista do controle e do impacto da Covid-19, mas que evidentemente impactaram em tudo quanto foi a prestação de cuidados de saúde a nível da doença não Covid. E esta, aliás, falou-se nessa altura no milagre português, etc., quando o milagre português foi, por um lado, a rápida intervenção dos profissionais de saúde e foi fundamentalmente também este confinamento que se fez, apesar dos slides iniciais, foi um confinamento que realmente evitou a propagação da pandemia de uma maneira tão forte e tão intensa como aconteceu, por exemplo, em Espanha e em Itália. Dizendo isto, todos nós assistimos, no entanto, ao impacto que a falta de planeamento produziu, designadamente na falta de equipamentos de proteção individual, designadamente na estruturação de uma rede de resposta articulada que levasse a que houvesse uma correta distribuição do esforço relativamente aos doentes não Covid, e houve um enfoque tão grande com o facto de, a partir dessa primeira fase, ter começado a haver uma situação de grande pressão e de crescimento da Covid, um acentuar da quantidade de situações que foram ficando para trás por razões que já estão mais discutidas e avaliadas, seja por falta por receio das pessoas, seja pela dificuldade em função da má distribuição da doença de algumas pessoas sobre as quais normalmente a doença recai com mais facilidade, que são os tais do costume, os mais frágeis, nós começamos a perceber o que ia ficando para trás e o que ia ficando para trás numa dimensão verdadeiramente assustadora. Porque quando se fala em mais de 1 milhão de consultas que deixaram de ser feitas, mais de 100 mil cirurgias que deixaram de ser feitas, mais de todo um conjunto de atos de diagnóstico e de seguimento preventivo, se assim posso chamar-lhe, relativamente a alguns sinais de doença, evidentemente que tudo isto teve um impacto na tal sobre mortalidade, que também foi mostrado aqui um slide sobre mortalidade essa que extraordinariamente no nosso país ainda não foi analisada em termos das suas causas, tendo sido apontados uns picos de calor como uma provável justificação para isso. Dito isto, gostaria também de referir o seguinte: nós sabemos muito bem, já há muitos anos, a enorme relação que existe entre a pobreza e a doença. E por isso é que eu comecei por referir a tal pobreza das pessoas, que está também muito ligada à nossa falta de capacitação. E gostava de sublinhar um número que muita gente não conhece, mas são números do INE,
de que nós temos cerca de 4 milhões de pessoas pobres em Portugal, antes das transferências sociais. E depois das transferências sociais, temos cerca de 1,9 milhões de pobres. Ora, 1,9 milhões de pobres significa que se cerca de 4 milhões, mais de 4 milhões de pessoas têm um seguro de saúde, para além de serem beneficiárias do SNS, ou um subsistema de cobertura. Isto significa que há pelo menos 6 milhões de pessoas, porque não são aqueles 4 milhões que depois das transferências sociais, como o rendimento mínimo garantido e outro tipo de subsídios de natureza social, que têm capacidade para se tratar fora do Serviço Nacional de Saúde, que ficaram para trás. E isso é um drama muito grande. E é um drama muito grande, porque são as pessoas que simultaneamente têm mais risco de adoecer com doença mais grave e com doença com pior prognóstico. E se nós formos ver o relatório que saiu na semana passada, do Health at a Glance da OCDE, da União Europeia, relativo ao Covid-19 na Europa, o que nós verificamos é que já a maior parte dos países europeus já analisou o impacto, ou melhor, as razões do excesso de mortalidade que teve, e esses países tiveram também excesso de mortalidade no primeiro pico da pandemia, ao contrário dos outros países. O nosso pico de mortalidade vai, depois se quiserem mostro o gráfico do INE, tem o excesso de mortalidade já precisamente e fundamentalmente nos meses de verão, quando a seguir ao termo do confinamento as coisas estavam serenas e as pessoas voltaram todas para a rua a pensar que tinha passado tudo. Mas elas não só já analisaram as causas de mortalidade, como já previram o impacto nos anos para a frente que a falta de resposta à doença não Covid vai determinar em termos de morbilidade e em termos de excesso de mortalidade, em termos de morbilidade evitável e em termos de mortalidade, parte dela evitável também. E, portanto, aquilo que eu vou dizer para terminar, sem prejuízo depois de gostar de discutir um bocadinho mais todos estes aspectos, é que quem fica mais para trás em situações destas, em que não se está preparado para enfrentar um problema complexo, porque ele implica pensamento estratégico, implica ouvir opiniões diferentes, implica perceber que temos que religar as pessoas e os indivíduos à sociedade, como nos ensinava Edgar Morin na sua teorização sobre o que são os problemas complexos do tempo moderno, e que implica aceitar a opinião dos outros e, sobretudo, ser estratega em cada uma das ações. Nós percebemos que aquilo que falhou é também um dos nossos grandes déficits, que é somos capazes de responder ao imediato através do improviso, não somos capazes de responder a uma pressão que, obviamente, quando começa é imediata, mas depois se prolonga no tempo, como é o caso desta pandemia, e que necessita de respostas planeadas, de convocação dos melhores, sem preconceitos e sem desconfianças, e precisa também que olhemos para tudo aquilo que são os recursos existentes no país, para os pormos ao serviço dos cidadãos, na medida em que, se nós quisermos avaliar se o Serviço Nacional de Saúde resistiu e tem resistido ao Covid, com os sustos
temos vivido nestes últimos dias e nestes últimos tempos, com esta pressão dramática e este nível de mortalidade que tem sido elevadíssimo, mas com uma pressão cada vez maior, sobretudo sobre as pessoas mais velhas e as mais vulneráveis, que não foram suficientemente protegidas e salvaguardadas. Podemos falar depois do que aconteceu relativamente à situação dos lares, gostaria de falar e de poder falar um bocadinho sobre isso. E como estamos a ver também, o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, não conseguiu responder à doença não Covid nos termos em que ela se apresentou, e que nós estamos a ter já consequências objetivas disso e vamos tê-las prolongadamente no tempo, com uma preocupação muito grande. É que o Serviço Nacional de Saúde é quem tem que responder aos mais vulneráveis, e o Serviço Nacional de Saúde acabou por não conseguir responder aos mais vulneráveis com doença não Covid, e isso, para mim, do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade de um serviço público universal como o nosso, que é a nossa joia da coroa democrática, é uma dor enorme e é, sobretudo, algo que deveria ter sido e que poderia ter sido evitado, pelo menos em grande parte da sua extensão, se nos tivéssemos organizado melhor, quer no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, com uma dispersão mais equilibrada da pressão dos doentes Covid, por forma a que os hospitais, alguns hospitais das zonas onde houve mais incidência, não ficassem completamente asfixiados e respondessem à outra procura, e de uma forma que também convocasse todos aqueles que em situação de pandemia têm a obrigação de responder às necessidades do país. E por aqui me fico para já. Muito obrigado, doutora Maria de Aguardando Belém. as questões que entendam colocar. Muito obrigada. E eu passaria então agora a palavra ao Dr. Luís Marques Mendes, para que nos dissesse também, na sua opinião, quem é que tem ficado para trás. Já sabemos aqui, já tivemos aqui a opinião da doutora Maria de Belém, mas foi muito focada na área da saúde e, portanto, nos problemas que a Covid veio colocar, mas provavelmente existem outras pessoas que são afetadas pela Covid e não diretamente na sua saúde. Muito bem. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, de uma forma muito especial, uma saudação à doutora Maria de Belém, em primeiro lugar, sobre quem tenho muita estima e consideração. Já fomos em vários momentos bons adversários políticos. Recordo-me do tempo em que era Ministra da Saúde e eu, líder parlamentar, combates vivos, mas combates sempre dentro do que é normal em democracia. E por isso o meu cumprimento com muita estima para si. Obrigada igualmente. Muito obrigado. Um cumprimento também de uma forma muito especial para o Dr. Adalberto Campos Fernandes, que eu conheci, com quem tive a ocasião de privar várias vezes quando desempenhou as funções de Ministro da Saúde, e por quem tenho imensa estima, mas para além disso, porque considero, já o disse publicamente, e portanto digo aqui também, das pessoas que têm, quer no domínio da saúde, quer no domínio da política em geral, um pensamento dos mais bem estruturados que eu conheço. E isso é sempre muito importante sublinhar e realçar, e aqui também os meus cumprimentos e a minha saudação amiga. Depois um cumprimento também muito especial para o outro ilustre comentador, para o António Tavares, que é meu amigo esse há muitos anos, desde os tempos do início da JSD, e que é um bom amigo e que tem feito um trabalho notável no plano social. Também para ele um abraço muito especial. E cumprimentos a todos aqueles que têm a amabilidade de estar aqui hoje conosco, e já vi vários que conheço, outros que ainda não tenho esse gosto, uma falha no meu currículo, mas é sobretudo uma ótima oportunidade. Posto isto, queria dividir esta minha primeira intervenção em 4 partes e vou ser telegráfico, apenas para suscitar, digamos assim,
alguma reflexão e algum debate. Em primeiro lugar, quem é que, no meio desta pandemia, desta crise, quem é que fica mais para trás? Começando pelo mundo. Começando à escala global, quem fica mais para trás vão ser, inevitavelmente, os países mais pobres, os países mais atrasados, os países com menos recursos. Eu tenho dito várias vezes que este vírus é muito democrático. Ataca a todos por igual. Os países ricos, os países pobres, os países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos. O problema é a fase seguinte. É a parte das sequelas, dos efeitos e das consequências. Aí, toda esta situação já não tem nada de democrática. É mesmo muito antidemocrática. Uma vez que a capacidade de resposta dos países é profundamente desigual. Seja no domínio da saúde, seja depois nas consequências económicas e sociais. Os países que têm grandes instrumentos, designadamente financeiros, respondem de forma muito mais eficaz e os outros correm o risco de ficar para trás. Ou seja, infelizmente, desta crise nós vamos ter, no final, feitas todas as contas, um mundo mais injusto, mais desigual e isso, evidentemente, é preocupante. É preocupante no plano da democracia, é preocupante no plano da prosperidade, é preocupante no plano da estabilidade e da segurança à escala mundial. Ou seja, esta crise vai ter consequências sérias do ponto de vista do futuro à escala planetária. Segundo ponto, agora no plano mais interno. Obviamente que há setores, como já aqui foi sublinhado pela doutora Maria de Belém, há setores que são mais afetados do que outros, que são mais atingidos do que outros, que sofrem muito mais do que outros as consequências desta crise. Isso é sempre natural e é sempre inevitável em termos de crise, mas não deixa de ser, evidentemente, importante constatar. Só fazendo corretamente o diagnóstico é que se pode depois agir com a terapêutica mais pertinente e mais adequada. Em primeiro lugar, como já aqui foi sublinhado, os doentes não Covid, que sobretudo na primeira fase foram as maiores vítimas, em termos de desmarcação de consultas, de cirurgias, ou seja, que ficaram para trás. O que eu julgo que, embora não sendo brilhante, era relativamente compreensível. Não vou aqui estar a criticar ninguém, porque numa primeira fase, numa primeira vaga, era tudo desconhecido. E por isso houve aqui uma atenção muito especial, digamos que aos doentes Covid. E depois os não Covid sofreram um pouco estas consequências. Já acho mais difícil de compreender isto nesta segunda fase, nesta segunda onda ou nesta segunda vaga. Depois também os idosos, sobretudo os idosos em lares, que evidentemente talvez pudessem ter sido mais protegidos num primeiro momento e que sofreram as consequências um pouco dessa situação, mas também sofreram noutro plano. Mesmo aqueles que não tiveram consequências de maior, que não foram apanhados pelo vírus, evidentemente também foram afetados. Idosos em lares que durante muito tempo não puderam ter convívio com ninguém e mesmo quando na parte final passaram a ter convívio, o convívio foi muito espaçado. E, portanto, obviamente que sofreram no plano psicológico, no plano do relacionamento, obviamente no plano mental, tudo isso tem consequências sérias. Agora, num plano menos da saúde e noutras áreas, obviamente, o Sr. de La Palice não diria melhor, as pessoas que caíram nas malhas do desemprego e que já são milhares. Era inevitável, mas sobretudo para aqueles que, como nós, tivemos duas crises em poucos anos, no espaço de uma década tivemos duas crises, a crise económica e financeira e social do tempo da Troika e esta crise, obviamente para as pessoas que de repente ficam sem nada e caem no desemprego, no espaço basicamente de uma década. Depois, os jovens. Os jovens são dos menos falados, mas não são provavelmente, como todos os dados estatísticos apontam, dos mais afetados em termos de saúde, mas são profundamente afetados em termos económicos e sociais. Uma economia que vai levar durante algum tempo a pancada que a nossa economia vai levar, ou que já está a levar, obviamente que os jovens perdem aqui grandes oportunidades.
E uma vez mais estamos a falar de um setor que já foi fortemente penalizado no tempo da crise de há uma década e que levam um segundo murro no estômago, usar uma linguagem muito popular, 10 anos depois. Isto para um jovem é traumatizante. Depois, as pequenas e médias empresas, que obviamente são a malha mais importante do nosso tecido económico e empresarial e que muitas delas ou já não aguentaram ou provavelmente não vão aguentar. Muitas delas, o impacto futuro. Porque neste momento ainda estamos a viver com algumas válvulas de oxigênio, algumas válvulas de segurança também neste domínio. Basta pensar nas linhas de crédito, basta pensar nas moratórias. Mas evidentemente que tudo isso são medidas que visam adiar o problema, não resolver o problema. E há muitas pequenas e médias empresas, já para não falar em microempresas, que vão ter muita dificuldade quando acabarem algumas medidas temporárias que estão em vigor, designadamente moratórias. São todas muito interessantes, muito positivas, instrumento essencial, mas não deixam de ser remendos, medidas para adiar o problema, não para resolver a questão. E depois, finalmente, há um setor que é hoje em dia decisivo na economia nacional, o setor do turismo, da restauração, das agências de viagem, tudo quanto tem a ligação com o turismo, que obviamente tem um peso brutal hoje em dia na riqueza nacional do PIB, que tem um peso enorme no plano do emprego e que vai ser o setor vai levar mais tempo a recuperar. Este setor, a par da aviação, vai levar um tempo imenso a recuperar, porque a recuperação é económica, é financeira, é social, mas é sobretudo muito dependente de um fator que ninguém controla verdadeiramente, que é o fator confiança. E, portanto, aqui temos algumas áreas, alguns setores, algumas pessoas particularmente afetados durante esta crise. Era provavelmente inevitável. Com certeza, uma pandemia como esta tinha que trazer consequências, mas não deixa de ser, naturalmente, de lamentar. Terceiro ponto, uma questão, esta sim já um pouco menos consensual, um pouco mais polémica. Está ou não a ser feito tudo o que é humanamente possível para minorar as consequências da crise, seja no plano da saúde, seja no plano económico e social? A minha opinião relativamente a essa matéria divide-se em dois tempos, em dois momentos. A primeira vaga e a segunda vaga. Tenho para mim que durante a primeira vaga, basicamente, o país reagiu bem. Reagiu dentro daquilo que era possível e reagiu muito bem, dentro das limitações. Reagiu no plano da saúde e reagiu, digamos assim, no plano dos remendos económicos e sociais. A população aderiu, teve um enorme sentido de responsabilidade. Os profissionais de saúde foram verdadeiros heróis. E também importa dizer que os responsáveis políticos, de modo geral, estiveram bem. E isso foi muito importante para dar um sinal de confiança para a sociedade. Num tempo de pandemia, tem que existir, do meu ponto de vista, um largo campo de consenso político. Se não existir, está tudo estragado. E tenho para mim também que quem quiser fazer política em tempo de pandemia não vai a lado nenhum. Não ganha nenhum voto, do meu ponto de vista, embora possa ter a ilusão de ganhar, e perde enorme contributo de responsabilidade, de solidariedade e de credibilidade para o todo nacional. E durante a primeira fase da pandemia houve um grande esforço de consenso político, mérito dos partidos, todos eles, da esquerda à direita. Houve uma grande solidariedade institucional, Presidente da República, Governo, Assembleia da República, e por isso também houve uma boa capacidade de decisão, um grande esforço de liderança. E as populações confiaram e aderiram. Houve falhas, com certeza, há sempre. Mas no essencial, acho que foi uma gestão do ponto de vista da saúde, económica e social, no essencial, muito positiva. Já não tenho, infelizmente, a mesma opinião relativamente a esta segunda fase. Não tenho. Eu acho que estão a cometer demasiados erros. Erros há sempre, isso é normal. Demasiados já não é muito justificável. Como aqui já foi, de alguma forma, dito pela doutora Maria de Belém, eu identificaria alguns erros. E alguns não têm desculpa, do meu ponto de vista, possível nem imaginar.
erros de planeamento são mais do que muitos. A percepção que existe, e em política as percepções contam, a percepção que existe é que é tudo feito de improviso. E se na primeira vaga isso ainda era compreensível, na segunda já não é tão compreensível assim. Há um pouco a ideia de que se age pouco e se reage muito. Se anda um pouco atrás do comboio e a reboque das circunstâncias e dos acontecimentos. Segundo, acho que desapareceu este grande denominador, que foi um fator importante na primeira vaga, de consenso político. Hoje não há consenso político. Também que há o consenso político formal no Parlamento de aprovar o estado de emergência, mas é o consenso formal. No dia seguinte está-se a dizer mal de todas as medidas que se tomam. Portanto, não há consenso político. O que acho que é negativo para o país e acho que não resulta em vantagem para nenhum partido. Nenhum. Acho que é um erro completo. Mas é mau, porque evidentemente o respaldo para a tomada de decisões não é o mesmo. A coesão social não é a mesma. E isto tem afetado esta segunda vaga. E em consequência desta ausência ou da quebra de consenso político no sentido material, não é o sentido formal, no sentido material, e que em grande medida também tem a ver com isto, já está toda a gente a trabalhar para as próximas eleições. Não direi tanto para as presidenciais, mas para as autárquicas. Está toda a gente já a pensar nisso. Quem disser que está a fazer o contrário está a mentir. Está toda a gente já a pensar nisso. Acho que não vão ganhar nada com isso e estão a prejudicar o país. Acho que uma pandemia como esta precisa de um nível elevado de consenso político. E quem mais contribui para isso, mais créditos tem no futuro do ponto de vista da credibilidade. Infelizmente, eu acho que já não é essa a lógica neste momento existente. E por isso mesmo também tem faltado alguma liderança neste processo. A liderança foi eficaz, a liderança política, a liderança técnica, foram mais ou menos eficazes na primeira vaga, estão a perder eficácia desta segunda vaga. E há, finalmente, uma ideia de medo. Medo de decidir, medo de agir, medo de tomar as medidas que em cada tempo se justificam, e por isso é que muitas delas, eu não vou discutir as medidas em si, mas em termos de calendário, muitas delas são tardias e são insuficientes. E eu acho que há um medo que é legítimo, há outro que é completamente ilegítimo. Há um medo, que é o medo de tomar medidas que afetam a economia. E, portanto, a preocupação de encontrar aqui algum equilíbrio entre a componente da saúde e a componente da economia. Eu acho que esse medo existe, mas esse medo é legítimo. Acho que há um outro medo. Esse já não acho nada legítimo. Que é o medo, de facto, de tomar medidas por razões políticas. Para não desagradar, para não baixar nas sondagens, para perder votos. Este, neste momento, tem muito a ver com aquela circunstância de que se quebrou o mínimo de consenso político. Conclusão, hoje é completamente, não é verdadeira aquela ideia de dizer-se Europa está toda igual. Não, não está toda igual. Os números não mentem. E as tendências também não. Portugal já teve uma posição consideravelmente importante, por exemplo, no ranking por 100 mil habitantes, aquele critério de 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, no quadro da União Europeia. Fomos, durante semanas a fio, ali o 14º país dentro da União Europeia, portanto, a meio da tabela. Neste momento estamos em 7º lugar. 7º lugar, dentro da União Europeia, dados de hoje mesmo. O que significa que há cerca de 20 países que estão melhores do que nós. E nós estamos na tabela superior, ou seja, daqueles que têm vindo a piorar em vez de estar a melhorar. Isto é um objetivo. E eu acho que isto tem tudo muito a ver com estas razões que apontei. A ausência de planeamento, a ausência de liderança, a ausência de consenso político, e isto é evidentemente que negativo. Último ponto para não amassar. Acho que temos aqui um aspecto muito positivo, que poucas vezes tem sido, ao longo destes debates, sublinhado e saudado, e que é a União Europeia. Eu queria deixar só aqui, de uma forma muito telegráfica, esta pequeníssima reflexão. Esta é uma grande vantagem, um grande benefício a nosso favor. Imaginemos que nesta crise Portugal não estava na União Europeia. Sobretudo num tempo em que o mais fácil é dizer mal da União Europeia e que muitos até, alguns quadrantes políticos, advogam que não devemos estar na União Europeia. Agora, imagine-se que Portugal, no quadro desta pandemia, não era membro da União Europeia. Imagine-se.
Com uma crise desta natureza, nós neste momento, em termos económicos, temos os juros da dívida pública a zero. A zero. E porquê? Porque estamos na Europa. E porque dentro da Europa a grande bazuca financeira não foi a da Comissão Europeia, foi a do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, em março, interveio no mercado da dívida, comprando dívida na ordem de 700 mil milhões de euros. E pouco tempo depois, mais um investimento da ordem de 600 mil milhões de euros. E é isso que permite que hoje, com uma recessão brutal desta natureza, os juros estejam a zero. Isto é fantástico. Só é possível porque estamos dentro da União Europeia. Pensemos naquilo que aconteceu na crise anterior, em que ninguém nos emprestava dinheiro, ninguém nos financiava, os juros disparavam, porque não houve a mesma solidariedade europeia que houve nesta crise. Isto é extraordinário, os nossos juros estão a zero neste momento. Isto é uma poupança de resto brutal para o Orçamento de Estado. Segundo, como é que vamos fazer a nossa recuperação económica, a tal bazuca europeia de que se fala, aqueles 1.000 milhões de euros nos vão chegar, cerca de 13 mil milhões, a fundo perdido, para além da componente de empréstimos. Se nós estivéssemos na União Europeia, não existia nada desta natureza. Isto é um dado positivo, o que mostra bem o nosso acerto das nossas estratégias e de estarmos no sítio certo, na Europa, que é o nosso espaço vital. Mas também no domínio da saúde. Se pensarmos agora nas vacinas. Portugal vai receber vacinas exatamente ao mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias, na mesma ocasião que a Alemanha, que é a locomotiva da Europa. Se não estivéssemos na União Europeia, evidentemente, nem teríamos vacinas com os mesmos preços, nem nas mesmas circunstâncias, nem no mesmo timing. E isto é uma grande vantagem. E, portanto, há também aqui aspectos positivos nestas matérias. Eu acho que nós reagimos normalmente como reagimos perante a nossa saúde. Só damos valor à nossa saúde quando estamos doentes. E, portanto, só damos valor a estas matérias quando não as temos. Como felizmente as temos, muitas vezes negligenciamos e não saudamos estes aspectos importantes. E eu acho que é esta contribuição, obviamente com a ajuda nacional, obviamente que vai contribuir para que nós possamos minimizar esta crise, por um lado, e possamos recuperar com alguma rapidez, por outro lado. E termino com esta nota. Dentro destas dificuldades, dentro destes erros, dentro destes defeitos e insuficiências, eu estou razoavelmente otimista em relação ao futuro. Quer na componente de saúde, quer agora na componente económica e social. Eu julgo que nós vamos ter condições, criados este conjunto de pressupostos ao nível nacional e ao nível europeu, eu julgo que nós vamos ter condições para ter uma recuperação no próximo ano, se tudo se confirmar, por exemplo, em termos de vacinas, para o início do ano, uma recuperação relativamente sólida e relativamente rápida. Finalíssima nota, estou preocupado apenas com uma coisa que quase ninguém está preocupado. E que eu acho que é uma questão muito séria que se vai colocar durante o ano de 2021. É que eu acho que para tudo isto nós temos que dar valor a uma coisa que normalmente não damos valor porque temos tido. Mas eu receio que nós deixemos de ter no futuro. Chama-se isto estabilidade política. A estabilidade política num país como Portugal é um bem inestimável. Há países que vivem muito bem em clima de instabilidade. A Itália, a Bélgica, não tendo governo, até parece que funcionam melhor. Em Portugal, isso não sucede. E eu julgo que nós estamos a caminho da tempestade perfeita, que é acrescentar aos problemas das sequelas de uma crise de saúde, uma crise económica e social, acrescentamos uma crise política que me parece relativamente inevitável, com todos os dados que conheço, para daqui a um ano, sensivelmente. Ora, ter uma crise política a acrescentar a outras crises quando estamos num processo de recuperação, do meu ponto de vista, é um erro enorme. Mas é para aí que todos os dados apontam e acho muito difícil de inverter. Oxalá se inverta esta situação, mas a primeira coisa importante para tentar evitá-la é discuti-la. Não é escondê-la, é debatê-la, não é ocultá-la. É trabalhar com ela de frente e não fazendo conta que o cenário não existe. E eu tive quase 14 anos de experiência governativa em todos os tipos de governo que são possíveis, minoritários, maioritários, de coligação,
devo dizer o seguinte: a coisa mais importante de todas, mesmo perante governos que tomam decisões menos certas, menos acertadas, a coisa mais importante é a estabilidade. Não consigo perceber, no quadro da pandemia que se vive, coisa gravíssima, no quadro do processo que precisamos de 2, 3, 4 anos de recuperação económica e social, que não haja um mínimo de entendimento e de consenso político para ultrapassar esta situação. E que as pessoas, em vez de verem as coisas na perspectiva dos próximos anos, só estejam a pensar na semana seguinte, no mês seguinte. Isto é ter uma visão curta. Nós precisamos de uma visão larga. Nós precisamos de uma visão maior, de uma visão menos imediatista e de uma visão que tenha um bocadinho mais de sentido estratégico. O que me preocupa verdadeiramente é esta parte, porque os outros erros vão se corrigindo, vão-se reparando. Agora, estes erros estratégicos, estruturais, que podem daqui a um ano, no momento em que iniciamos a recuperação, mergulhar o país numa crise política, acrescentar às outras crises todas, obviamente, que estes setores que aqui enumerei, e como todos seguramente terão outros a acrescentar, obviamente serão dos mais penalizados. Mas este é o meu contributo, peço desculpa de ter ultrapassado os minutos que me deram, é o meu contributo para a reflexão. Muito obrigado por esta oportunidade e por esta ocasião. Muito obrigado, Dr. Luís Marques Mendes, pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra ao professor Adalberto para um breve comentário sobre aquilo que já aqui foi dito e depois de seguida passaria ao Dr. António Tavares. Muito obrigado. É muito breve mesmo, porque a riqueza do debate e a riqueza eu tenho a certeza que há muitos dos nossos amigos que estão aqui a assistir que vão querer colocar questões e interagir. Agradecer as palavras simpáticas do Dr. Luís Marques Mendes, da Dra. Maria Belém, cumprimentar todos os amigos, os habituais e aqueles que hoje estão pela primeira vez connosco. E apenas 2 ou 3 reflexões pegando daquilo que a Dra. Maria Belém e o Dr. Luís Marques Mendes disseram. Nós temos aqui nesta Assembleia muitos médicos e muitos profissionais de saúde. E eu vou-me permitir fazer aqui uma espécie de alegoria ou uma espécie, digamos, de comparação, considerando que esta crise, relativamente ao nosso país, é aquela situação de doença aguda inesperada que nós não sabemos muito bem qual é, que nos apanha numa fase em que nós estamos a sair de um processo crónico de recuperação. Nós tínhamos levado com a situação, com aquela pancada enorme entre 2009 e 2013, estávamos um pouco a sair tínhamos saído do hospital, estávamos a fazer, enfim, a retomar a nossa vida, e quando pensávamos que estávamos a olhar para o nosso futuro e para o nosso horizonte com uma certa tranquilidade, apanhamos uma doença cuja caracterização sindromática é relativamente difícil de perceber. Era aquilo que o Dr. Luís Marques Mendes dizia, nós assustámos, ficámos um bocadinho a tomar chá quente, fechámos em casa, mas não percebíamos bem os sintomas e tínhamos até muito medo de morrer. Ora, estamos agora numa fase, eu diria que ainda estamos nos cuidados intensivos. Relativamente à crise política, é verdade, Dr. Luís Marques Mendes, o que nós assistimos agora é os médicos e os enfermeiros a discutirem na UCI enquanto nós estamos entubados. E, portanto, isto gera uma enorme ansiedade, uma enorme preocupação, porque nós não temos a certeza se eles se focam no nosso tratamento ou se continuarão nas suas discussões e nas suas disputas dentro da própria unidade. Estamos longe de sair da unidade e, provavelmente, em 2021, estaremos a sair titubeantemente, a recuperar, mas ainda muito frágeis. Primeiro, o erro político que tem sido feito com a vacina, do meu ponto de vista, uma péssima gestão de expectativas. A vacina terá resultados do ponto de vista das bolsas, do ponto de vista da expectativa dos mercados, mas resultados biológicos e resultados relativamente à imunidade só serão palpáveis, provavelmente, no outono de 2021. Então, nós temos que preparar 2021 como se prepara na saída do hospital um processo de reabilitação. Nós vamos para a reabilitação e provavelmente não retomaremos a forma física que tínhamos em 19 antes de 22 ou 23. Isto é consensual, já foi dito aí também muito bem do Dr. Luís Marques Mendes, que temos a aviação no chão, temos a economia, muita da economia destruída. Eu considero que o primeiro trimestre de 2021 vai ser o pior. Vai ser o pior na pandemia. Antes de melhorar vai ser o pior e vai ser o pior na economia, porque os efeitos deletérios da economia são muito terríveis no primeiro trimestre. Claramente é preciso que venha a vacina, é preciso que haja consenso e é preciso que haja
um plano para sairmos disto. Terminaria com uma outra nota também, pegando naquilo na deixa do Dr. Luís Marcos Mendes, que é a Europa. Eu não posso estar mais de acordo de ver a Presidente da Comissão Europeia, que é médica, a negociar em nome dos europeus a aquisição de vacinas, a ter uma liderança que é uma liderança estratégica e uma Europa como eu não via há 30 ou há 40 anos, praticamente, desde o período seguinte à fundação e à entrada de Portugal na União Europeia. Ora, a questão da Europa, para mim, é muito fácil de compreender e, digamos, de me sentir feliz, porque eu sempre fui um europeísta, como muitos outros, e até, em certa medida, tenho alguns impulsos que reconheço e admito, federalistas, que nunca consegui deixar de esconder. Mas, dito isto, nós precisamos da Europa como aquela pessoa doente precisa da ajuda da família, dos amigos, precisamos disso como de pão para a boca. E este caminho de recuperação, e é esta a nota final que eu deixo, a título um pouco de provocação, este caminho de recuperação que Portugal tem para frente não se pode fazer seguramente com aqueles que nunca gostaram da Europa, que não acreditam na Europa e que, pelo contrário, rejeitam a Europa. E esse é também um aspecto importante no plano externo, não é apenas no plano interno, de que nós temos que ter juízo em matéria de instabilidade e de crise, mas temos que olhar para a Europa neste momento como um grande espaço que permitirá uma recuperação mais rápida, mais sólida, mais sustentada e, sobretudo, num ambiente democrático mais consolidado, e é por isso que eu acho que esta viagem agora, daqui para a frente, tem que ser uma viagem com quem gosta mesmo da Europa e quem acha que a Europa é o espaço onde nós nos movemos. E eu fico-me por aqui, agradecer à Dra. Maria de Belém Rosário e ao Dr. Luís Marcos Mendes. Tenho certeza que vão haver muitas perguntas no fim, e esta, Dr. Pedro, como era previsível, é uma das melhores sessões que nós tivemos. Pelo menos esta segunda vaga. Obrigadíssimo pelo seu comentário, professor. Eu passava agora a palavra ao Dr. António Tavares para mais um breve comentário, antes de depois abrir o debate. Obrigado. Queria cumprimentar, obviamente, a doutora Maria Belém Roseira, estimada amiga, o Dr. Marcos Mendes, que é um prazer grande tê-lo aqui e ter contribuído para poder cá estar, e, obviamente, o meu colega residente do professoral da Aveiro de Campos Fernandes e todos os demais participantes. É sempre difícil falar na posição em que eu estou, por isso eu vou ser mesmo muito rápido, mas não queria deixar de salientar aqui algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, todos temos perdido com esta crise. Já se falou aqui da economia, falou-se do turismo, falou-se dos idosos, das crianças, dos jovens, mas também se falou de que alguma coisa se ganhou com esta crise e foi a questão da Europa, como o Dr. Marcos Mendes salientou, e muito bem, esta ideia da Europa, a importância da Europa. Mas dá-me a sensação que nós não podemos fugir aqui a três questões. A primeira, o relacionamento dos territórios e das populações. Penso que ficou claro que não existe coordenação ao nível dos territórios. A solução que o Governo encontrou dos secretários de Estado acabou, no meu ponto de vista, por ser uma má solução. São secretários de Estado que ninguém reconhece sequer estatuto e, portanto, não são compreendidos, não são entendidos por muitas das pessoas que estão nos territórios. E por isso é que nós vamos ali ao lá e vamos ouvir do povo a dizer: eu não vou tomar a vacina enquanto os políticos não tomarem a vacina, os políticos que a tomem primeiro. E aqui temos o problema também da logística da vacina. E como disse o professor Adalberto, esta expectativa da vacina é muito importante. Nós não podemos andar a dizer que hoje temos vacinas, amanhã não temos. O que aconteceu com a vacina da gripe deixou muita gente preocupada e, portanto, a questão da proteção civil talvez não seja a melhor solução para isso. Duas outras notas que me parecem importantes realçar. A questão da comunicação. Eu acho que a comunicação tem sido um grande calcanhar daqueles, muito marcado nesta segunda vaga e provavelmente vai ser na terceira vaga, porque ao não haver muita confiança nas lideranças, elas dizem uma coisa hoje e o seu contrário no dia exatamente a seguir, em contradição, isso também cria na opinião pública um sentimento de grande desconfiança. O Dr. Marcos Mendes falou bem da questão das eleições, do tempo, dos vários calendários políticos, é evidente, mas não se pode ter aqui medo, porque para isso é que as pessoas devem assumir as suas responsabilidades. E como foi dito, é um caminho que o Governo escolheu e optou, de certa maneira, em forma de atuação e, portanto, obviamente, terá que conduzir a alguma coisa. Agora, há uma coisa que isto deixou claro, é que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais suporte,
precisa de mais apoio, porque ele também se precisa de interligar com o que é o envelhecimento e o que é a área social. Aqui falhou claramente, continuamos a falhar, muito a falhar mesmo. Eu tenho visto de perto situações extremamente difíceis que poderiam ser corrigidas se houvesse outro tipo de organização, e acho que na logística também vamos ter aqui problemas, no planeamento, e isso obviamente ficou claro, quer na intervenção da doutora Maria de Belém, quer do Dr. Marcos Mendes, que apontaram estes caminhos, e agora acho que é o tempo para o debate, que vai ser de certeza absoluta, como já foi dito, um bom debate. Obrigado. Obrigadíssimo, Dr. António Tavares. Eu, portanto, relembro a quem participa pela primeira vez a forma de como é que nós organizamos o debate. A forma de organizarmos é a seguinte: quem quiser falar deve, no bate-papo, basta escrever a palavra falar. Portanto, não utilizem a mãozinha, porque para mim é complicado aqui no ecrã estar com atenção às mãozinhas, mas, portanto, quem quiser falar tem que escrever e eu vou dando, portanto, a palavra em função da ordem das inscrições. Ora bem, já tenho aqui duas inscrições. A primeira é do professor Orlando Monteiro, a quem eu passo a palavra. Professor Orlando Monteiro. Muito boa noite, muito obrigado, Dr. Serra Pinto, pela preparação do debate. Queria cumprimentar também os intervenientes e quem está a assistir, com quem, aliás, noutra vida me cruzei em várias funções institucionais. Eu queria, se me permitissem, passar aqui por alguns pontos, não obviamente aqueles que já foram de alguma forma mencionados pelos palestrantes anteriores e que são, primeiro, relativamente aos gráficos que o Dr. Serra Pinto nos disponibilizou, eles são muito, falam por si, e eu fiquei naturalmente com a preocupação que já tinha relativamente à evolução da situação em termos estritamente de saúde pública, como aliás também já foi dito a vários níveis. Relativamente ao gráfico da queda da economia, aquilo que alguns vão chamando os gráficos das letras, da espinha de massa, como alguns já falaram também, ou seja, este W que este ano, assim um bocado tosco, mas com um primeiro afundamento muito rápido da economia, um segundo que está precisamente a ocorrer, eu julgo que esta é o gráfico que me chamou mais a atenção. Penso que é óbvio, também já foi dito, que nesta segunda fase a proatividade e a planificação têm estado praticamente ausentes, tem havido muita reação e, nomeadamente em termos de medidas de saúde pública, e há aí vários especialistas, elas têm que ser consistentes, coerentes e que têm que ser muito coordenadas para produzir os seus efeitos. O exemplo da vacinação é um deles, evidentemente que temos, como foi dito, o regaço da União Europeia a este nível, mas depois o plano de distribuição é um plano que se vai falando nele, mas que não está feito. E lembro também que aqui há outro tipo de abordagens que devem estar previstas, nomeadamente para além das já clássicas dos tempos de espera, de recuperação, de cirurgias e de consultas, mas também de acompanhamento das doenças crónicas que foram ficando para trás e da prevenção até de outros surtos e de outras doenças infecciosas que podem surgir. E bravatas do tipo o risco de Portugal não estar pronto é zero, eu julgo que são de evitar precisamente o que por alguém que já falou em termos de comunicação. Este é o tipo de afirmação que já foram feitas várias e não foram cumpridas, que minam a credibilidade e a confiança que são fundamentais por parte da população. Relativamente a quem foi mais afetado, ou quem está a ser mais afetado, eu não vou juntar aquilo que já foi muito bem dito, mas puxando um bocado para a minha área de intervenção, julgo que os profissionais liberais, os trabalhadores independentes, eu diria quase as empresas de uma forma geral, estão a ser uma vez mais muito afetados por esta pandemia. Nós temos em Portugal cerca de 470 mil profissionais liberais, obviamente passa a expressão travestidos de outras formas, pequenas empresas, microempresas normalmente, ou outro tipo de organizações de societárias, mas
estas pessoas têm tido uma afetação muito grande e são poupados, não que eu tenha nenhum preconceito relativamente a isso, a minha mulher é funcionária pública, os meus pais foram professores primários, funcionários públicos muitos anos, mas os funcionários públicos estão sempre, digamos assim, mais protegidos também, uma vez mais, relativamente àquilo que se está a passar. Eu julgo que era preciso equilibrar um bocado esta situação. Sendo médico dentista e trabalhando em consultadoria da saúde, é porém a economia que mais me preocupa, porque a palavra de ordem não pode ser apenas salvar vidas, a economia, mas também salvar as pessoas de uma forma geral, salvar a economia. A saúde é um pré-requisito fundamental para o crescimento económico, para a inovação e para o investimento. Nós não tivemos nunca e não estamos a ter uma vez mais saúde em todas as políticas. E havendo esta condicionante em termos dos tratados europeus, em que a saúde e a segurança social estão basicamente excluídas do âmbito dos tratados, com exceção precisamente desta situação que está a acontecer, que é uma situação transfronteiriça desta pandemia, e em que eu só juntaria, para além dos mais de 50 milhões de infectados que há na Europa e que há no mundo, dos quais 1/4 estão na Europa, eu juntaria apenas que já foram investidos exclusivamente para medidas ligadas à saúde cerca de 5,9 bilhões de euros desde o início da pandemia. Portanto, tem havido, e já foi focado, uma consciencialização do quão fundamental é que os tratados europeus e as políticas europeias incluam também de futuro a saúde e a segurança social, precisamente das duas peças basilares do Estado Social e precisamente aquelas em que, com os Estados economicamente mais débeis, do ponto de vista económico, como é o caso de Portugal, mais são afetados. Nós temos uma grande afetação da saúde e temos um grande problema na segurança social que está a comprometer as reformas e está a comprometer sobretudo também as gerações futuras. Portanto, eu julgo que as políticas públicas que têm sido seguidas em Portugal, sempre de tendência fortemente socializante e sempre com os mesmos resultados, protetoras de clientelas eleitorais, em que se privilegia normalmente o setor público, se afeta as empresas, a classe média, quem paga impostos, não são obviamente os funcionários públicos que pagam impostos, mas quem é produtivo em termos da economia, são as empresas e os profissionais liberais que têm esta vertente. Portanto, eu daqui não espero coisa muito boa, embora esteja otimista a médio e longo prazo. Julgo que temos uma situação explosiva, não em termos de convulsão social, explosiva no sentido do que eu espero, desistência, do empobrecimento, da resignação e da afetação do nosso tecido social e demográfico. Como já foi dito, vamos entrar num novo ciclo político. Eu julgo que ele até é necessário, com as presidenciais, desde logo, e com a presidência da União Europeia, e depois vai-se manifestar mais tarde naquilo que já está no terreno, que é num agravamento da crise social, financeira e, obviamente, política. As três crises estão lançadas e, na minha ótica, irão decorrer com alguma naturalidade. Portanto, eu terminaria enfatizando que a prioridade não pode ser apenas a área da saúde, é também a economia, combater a pandemia sim, mas também salvar as pessoas e salvar a economia e, sobretudo, esta é a nota de esperança, aproveitar as inúmeras oportunidades que advirão do pós-pandemia. Muito obrigado, Dr. Serra Pinto. Obrigado, professor Orlando Monteiro. Eu passava agora a palavra, seguindo aqui a ordem de inscrições, à doutora Rita Veloso. Boa noite a todos. Boa noite. Já meus conhecidos de algum tempo, outros nem por isso. A minha questão que eu gostava de colocar em concreto à professora Adalberto. Será que estamos todos a fazer tudo o que é possível para aproveitar toda a tecnologia que a tutela nos foi disponibilizando ao longo dos anos? Será que trabalhamos todos o suficiente para, junto dos cidadãos, trabalhar a literacia para que precisamente os mais vulneráveis não tivessem que ficar para trás? Tivemos 3 meses, pelo menos no verão, será que não se podia ter feito mais?
E a minha questão é porque eu acredito que uma forma de garantirmos que não temos doentes de primeira e de segunda é através, por exemplo, e já vi aqui comentários no nosso chat, da medicina à distância, da hospitalização domiciliária, dos cuidados em redes, e isto não se faz se nós não dotarmos as pessoas de ferramentas ou de estruturas de proximidade. Nós não podemos obrigar, é certo, todos os cidadãos a terem um computador que acesse à internet, mas com certeza poderíamos aproveitar as juntas de freguesia, as farmácias, que ficam do outro lado da rua, para prestar esse serviço e não os deixar de fora, porque o que nós fizemos quando fechamos as portas em março foi realmente deixar de fora aqueles que eram mais vulneráveis, e algo poderia ter sido evitado e não cairmos outra vez no mesmo erro agora. Acredito que podíamos ter feito o trabalho de formiguinha e ter trabalhado no verão para aproveitar o inverno. Por isso a minha pergunta é se nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para aproveitarmos toda a tecnologia e investimento que a tutela tem feito ao longo dos anos em prol de garantirmos que não há doentes de primeira e doentes de segunda. Muito obrigado, doutora Rita Veloso. Eu penso que o professor Adalberto tomou nota da pergunta, mas eu, antes de lhe passar a palavra, ainda tenho aqui o doutor Delfim Rodrigues, que também pediu para intervir, e eu ia passar a primeira palavra então ao doutor Delfim Rodrigues. Muito obrigado, doutor. Em primeiro lugar, olá, boa noite. Naturalmente, boa noite, felicitar mais esta sessão, a organização, particularmente os nossos oradores, o Dr. Luís Marcos Mendes, o professor Adalberto Campos Fernandes, a doutora Maria de Belém e também o Dr. António Tavares. Eu não quero fazer comentários, só quero fazer mesmo uma pergunta. Aliás, a pergunta surgiu-me na sequência de uma afirmação de um ex-ministro da Saúde, em que disse que, salvo erro, e citando de cor, que a preguiça planeadora foi irrelevante durante este período. E uma vez que várias pessoas aqui já se referiram à importância do planeamento para o combate à pandemia, mas naturalmente também para a inclusão dos doentes não Covid, eu gostava de ouvir a opinião de algum ou de alguns dos oradores sobre esta matéria, até porque nós sabemos, e obviamente não vindo agora aqui exatamente ao caso, planear não é exatamente um exercício de predição do futuro. Planear é medirmos o impacto que as nossas decisões de hoje podem ter no futuro. E se de facto nós não planeamos, então como é que nós organizamos? E se não planeamos e não organizamos, como é que nós podemos decidir? E se não decidir, como é que controlamos a decisão? Por conseguinte, a minha pergunta vai neste sentido: até que ponto é que a falta de planeamento afeta a decisão técnica e a decisão política que tem sido tomada a este propósito? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Delfim Rodrigues. Eu passava agora a palavra ao professor Adalberto, porque também já a pergunta anterior tinha-lhe sido dirigida, e portanto dava-lhe a palavra agora e depois faria então uma ronda pelos outros oradores convidados. Muito rapidamente despacho as duas questões, que são questões muito importantes, e a doutora Rita Veloso é uma extraordinária gestora do nosso sistema de saúde, é uma jovem promissora, porque eu tenho uma grande admiração, e faz uma pergunta, que é uma pergunta muito, eu diria, punctiforme. Eu tenho dito várias vezes ao longo destes meses, sempre que tenho falado no espaço público e acompanhando muito aquilo que o Dr. Marcos Mendes diz, que este não é o momento dos homens nem das mulheres que fazem disto da crítica pela crítica o seu exercício de intervenção pública. É o momento dos homens e das mulheres que são capazes de perceber que nós estamos no meio de uma enorme dificuldade e que a avaliação das políticas e das pessoas tem que ser feita num outro tempo. Isto porque em nome do interesse maior, que é o interesse público. É evidente que há coisas que nós sabemos que podiam ter sido feitas melhor, há coisas que foram melhores, mais bem feitas na primeira vaga e agora estão um bocadinho pior. Tudo isso é verdade, mas neste momento nós estamos no olho do furacão. Estamos no olho do furacão e, portanto, o que eu recomendaria era nervos de aço, era que olhássemos, apesar de tudo, para a Europa, para os países que estão a conseguir fazer melhor do que nós. Esse é verdadeiramente o benchmark, e há vários países, não apenas a Alemanha, claro, a Alemanha é um país de referência, tem planeamento, se há país que planeia é a Alemanha,
não improvisa, nós somos constantemente muito mais dados ao improviso, mas percebendo eu a pergunta da doutora Rita Veloso, eu quero resistir até ao fim do tempo escuro e do túnel a entrar, digamos, num exercício de crítica fácil, às vezes evidentemente merecida. Eu não resisto a acompanhar o professor Orlando Monteiro da Silva, que há horas infelizes na retórica e na oratória. Todas as pessoas têm, é claro que umas têm mais do que outras e as horas são mais frequentes, mas há coisas que não se podem dizer com uma probabilidade zero. Evidentemente que eu penso que isso foi um mau momento, todos nós temos o nosso momento e, portanto, terá corrido menos bem. Como também terá sido um mau momento dizer que fez falta ao planeamento preguiçoso ou a preguiça do planeamento. São frases que são incompreensíveis e que apenas são ditas porque provavelmente as pessoas estão num mau momento. E todos nós, enfim, eu tenho tido também, todos nós temos maus momentos e então as pessoas que intervêm com frequência no espaço público têm esses maus momentos. Portanto, comentar maus momentos de oratória não vale a pena. Dizer à doutora Rita Veloso que agora é a altura de nos juntarmos e de ajudarmos o país não tem condição para sofrer como tem sofrido e para voltar outra vez a bater no chão. E deixo apenas uma nota para todos, agradecendo muito a presença e a participação de todos. É que há aqui um círculo que não é virtuoso, que é um ciclo historicamente fatal, que é o ciclo da pobreza com a doença. O país neste momento está partido ao meio, há 4 milhões de pessoas que têm emprego garantido, que têm segundas coberturas em saúde, que têm possibilidade de ir fazendo a sua vida, têm manter alguma esperança, e depois há mais de metade do país, como foi dito muito bem, que voltou a estar, digamos, numa zona de desesperança, sem dinheiro, sem rendimento, sem acesso a cuidados de saúde, com problemas muito sérios ao nível da saúde mental, e portanto nós temos que dar as mãos aqui, ajudar-nos uns aos outros e ver se saímos disto, e depois, enfim, haverá tempo para se tratar das avaliações e do que foi feito bem, do que foi feito mal, e é esse o aspecto que eu queria deixar, fugindo um bocadinho à pergunta da doutora Rita Veloso e também à pergunta do meu amigo Delfim Rodrigues, que é um homem muito inteligente e que põe sempre as questões com um sentido de inteligência e de elegância que nós reconhecemos. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Restam-nos aproximadamente 15 minutos e eu sugeri então que a seguinte ordem de intervenções. Eu passaria muito rapidamente a palavra ao Dr. António Tavares, depois, invertendo a ordem do início, daria à Dra. Maria de Belém e terminaríamos com um último comentário do Dr. Luís Marques Mendes. Portanto, Dr. António Tavares. Muito bem. Muito rapidamente dizer somente esta questão do planeamento, de que forma é que ele afeta a questão da decisão técnica. É evidente que eu acho que esta resposta é inerente a todo o debate que temos estado aqui a fazer. Acima de tudo, das coisas que mais se nota no território, e eu que estou aqui a norte, no Porto, é a falta de coordenação entre os vários atores, nomeadamente da parte daqueles que representam o Estado, no Ministério da Solidariedade, no Ministério da Saúde, área da Proteção Civil, autarquias, há uma grande descoordenação. Exemplos: montámos hospitais de campanha na primeira fase da pandemia, desmontámos esses hospitais de campanha e agora já ninguém vai montar os hospitais de campanha. Portanto, há aqui bastante desorganização. Eu acho que o facto de não haver uma estrutura, como acontecia no passado, pasme-se o que eu vou agora dizer com os governadores civis, levou a que tínhamos aqui uma situação extremamente desconexa e disruptiva em termos de articulação do poder nos territórios, e isso obviamente leva depois àquilo que já falámos aqui, quer dizer, a sociedade portuguesa está neste momento muito dividida, o problema dos sem-abrigo aumentou de uma forma exponencial, as famílias estão completamente desarticuladas e, portanto, temos aqui problemas extremamente graves. Como disse o Dr. Marques Mendes, o pior não é o que está para vir, o pior é quando acabar a terceira vaga, quando começar provavelmente a questão da vacina, nós vamos ter uma quarta vaga, essa vai ser muito mais dura,
vai ser muito próxima daquela que foi com a Troika, porque são os problemas sociais, os problemas económicos que estão aí. Isso, evidentemente, não estava, no meu ponto de vista, a fazer muito para isso, porque precisávamos aqui, e desculpem-me eu usar esta expressão, fazer uma rodinha como faz o Sérgio Conceição no final do jogo, mesmo quando se perca, estarmos ali todos a fazer alguma autocrítica. Obrigado. Muito obrigado, Dr. António Tavares. Eu passaria então agora a palavra à Dra. Maria de Belém. Portanto, restam-nos mais ou menos 10 minutos, 5 minutos para uma intervenção final, para depois concluirmos com o Dr. Luís Marques Mendes. Então não inverte a ordem. Não, inverte, porque eu vou acabar com ele e comecei consigo e acabo com o Dr. Luís Marques Mendes. Inverti a ordem. Sim, de qualquer das maneiras, eu acho que as pessoas foram discutindo umas com as outras aqui no bate-papo e eu gostava de dizer o seguinte: as questões, a relação fortíssima entre a saúde e a economia é muito conhecida e este caso específico da pandemia, nós não podíamos ter uma doença com estas características, com este impacto de nível pandémico, sem ter gravíssimas condições sociais e económicas. Por isso é que eu comecei por dizer que quem é que ficou para trás? Os do costume. E os do costume são sempre os mais vulneráveis, ou por razão de pobreza, ou por razão de idade, ou por todas aquelas razões que nós sabemos, incapacidades, etc., que acrescentam vulnerabilidade à vulnerabilidade intrínseca nossa, que é o de sermos finitos e portanto, sujeitos a adoecer e a adoecer de uma maneira que nos comprometa definitiva ou parcialmente. É evidente que eu não falei, nem pretendi falar nos aspectos positivos, pretendi falar apenas naquilo que realmente é uma consequência estudada, conhecida e que nos obriga a preparar-nos com uma dimensão que transcende, de certa forma, a dimensão saúde propriamente dita. E vejo que no bate-papo entre os participantes neste nosso fórum, as pessoas se preocuparam muito com a questão dos mais velhos, porque são os mais velhos que aparecem de uma maneira muito expressiva. Cerca de 75% das mortes são das pessoas mais velhas. E coloca-se aqui a questão dos lares, e a questão dos lares nesta sua, digamos, nesta sua manifestação tão dura e tão dramática, decorre de uma inexistência de relação entre a saúde e a segurança social que é requerida e que toda a gente sabe que é necessária e requerida há imenso tempo. Portanto, é de estranhar que ela não exista, e aquilo que são os meus votos é que a pandemia tenha vindo mostrar a necessidade do seu aprofundamento e, antes disso, do seu reconhecimento, porque sem reconhecimento não haverá aprofundamento. E gostaria também de dizer que nós temos tido muita dificuldade. Portanto, a minha preocupação quando falei não foi dizer o que correu mal do ponto de vista do Ministério da Saúde, porque há uma condução destas coisas. Aquilo que me preocupa mais é que nós temos mostrado ao longo do processo democrático, e eu e o Dr. Marques Mendes, pela nossa idade e pelas funções que fomos exercendo e por aquilo que observamos ao longo todo o processo democrático, sabemos bem a dificuldade que o país tem tido em se encontrar e em se unir em algumas decisões estratégicas. Não é a pandemia que vai fazer o milagre de uma tradição de picardia na política democrática portuguesa que abrandou um pouco no início da pandemia e que vai desaparecendo ao longo dos tempos
à medida que o calendário eleitoral vai pôr as pessoas a pensar no imediato e não nas questões estruturantes para o país. E nós sabemos bem que há todo um conjunto de pessoas que, por acaso, que são capazes de ter ideias diferentes em relação às coisas, mas conversando e dialogando somos capazes de nos entender em relação ao essencial. E o essencial é que é o importante. E em relação ao essencial, nós enquanto país não temos sabido encontrar-nos. Como aspecto muito positivo e para sublinhar, porque na primeira intervenção, ou na minha intervenção, eu não falei do que é bom, falei daquilo que me preocupava, das consequências negativas que nós temos que analisar para não as repetir. É o facto de estarmos numa Europa que neste momento, percebendo o impacto negativo terrível que a receita para as crises económicas e financeiras recentes tinha determinado do ponto de vista político, resolveu agir de outra maneira, até porque perante uma pandemia todos os países foram vítimas, mesmo os mais robustos, como a Alemanha, e perceberam que as consequências políticas da abordagem económica que mais uma vez calcava os mais frágeis na receita que impuseram também aos países mais frágeis, para sair da sua fragilidade, fragilizando-se ainda mais, determinou o recrudescimento dos populismos e estarmos todos mergulhados numa crise que é uma crise absolutamente preocupante. Vamos ver se as eleições e os resultados eleitorais nos Estados Unidos aliviam um pouco a pressão que tem existido relativamente ao crescimento dos movimentos populistas, mas o que é um facto é que isto são consequências muito trágicas de nós não termos olhado para os mais vulneráveis e não termos sabido encontrar respostas e organização da sociedade no sentido da sua proteção e do investimento no desenvolvimento humano. Felizmente a Europa tem tido agora uma condução, em meu entender, muito competente. É muito bom que, podendo usar os tratados tal como eles existem, a Comissão tenha sabido encontrar, a Comissão, e eu gosto muito da atual Presidente da Comissão, mas a Comissão tenha sabido encontrar uma forma de, respeitando os tratados, definir as regras que têm que ser impostas, precisamente porque a competência nacional é só para a organização dos sistemas, não é para as questões de saúde pública. As questões de saúde pública sempre foram da União, a União não se preocupa com elas, porque realmente não havia estas ameaças transfronteiriças como há neste momento. E, portanto, fico muito satisfeita e muito esperançada, porque vejo um conjunto de decisões a serem muito bem tomadas, seja no domínio da vacina e no acesso à vacina para todos ao mesmo tempo e de acordo com a população de cada país. Vejo preocupação com um retomar da capacidade estratégica de produção de bens essenciais na saúde, sejam eles medicamentos, sejam dispositivos médicos, seja tudo aquilo que é necessário para não ficarmos desprevenidos perante aquilo que é a necessidade de termos a nossa própria autonomia. Vejo a União Europeia preocupadíssima com a transição digital e a perceber que a saúde é um instrumento valiosíssimo para nós fazermos uma transição digital que não deixe outra vez novamente as pessoas mais frágeis para trás. E, portanto, digamos que eu estou muito confiante no futuro e que sou daquelas pessoas que considera que o errar é humano, não aprender com os erros é que é algo que é absolutamente indesculpável. Portanto, a minha última palavra é uma palavra de enorme expectativa e de esperança, sem obviamente, deixar de lamentar tudo aquilo que aconteceu de menos bom e podia ter sido melhor, porque isso repercute-se em pessoas concretas, com nomes, com rostos, com destruição de famílias, com impactos sociais e afetivos muito e muito complexos,
e é por isso que é tão bom discutirmos todos uns com os outros, colocarmos as nossas visões em cima da mesa para ver se efetivamente conseguimos unir-nos naquilo que é essencial para conseguirmos as realizações boas que as pessoas merecem. Muito obrigado, doutora Maria de Belém, até pela sua mensagem mais positiva. Nós também precisamos de, pronto, também precisamos de algum incentivo para nos sentirmos mais animados. E eu, então, para concluirmos a nossa sessão, eu passaria a palavra ao Dr. Luís Marques Mendes para o seu comentário final e depois daria, então, depois no final, daria para encerrar a sessão. Muito bem, muito obrigado. Queria primeiro agradecer as intervenções do Dr. Orlando Monteiro da Silva, da doutora Rita Veloso e do Dr. Delfim Rodrigues. Muito obrigado pelos contributos que todos deram. E então agora, de uma forma breve, só 3 pontos. O primeiro ponto, que é um ponto que gostava de abordar de uma forma muito breve e que é suscitado pela intervenção, que acho muito pertinente, do Dr. Delfim Rodrigues, que é a questão do, digamos assim, do planeamento, da programação em geral, nesta pandemia. Para dizer o seguinte, os meus amigos, que a maior parte do auditório, ou são médicos, ou são pessoas muito ligadas à saúde e, portanto, conhecem essa área muitíssimo melhor do que eu. Eu tenho uma abordagem um pouco diferente e vou expô-la aqui de uma forma muito rápida, e que é a seguinte. Eu acho que a grande diferença que há na abordagem, no tratamento, nas medidas e nos resultados entre a primeira e a segunda vaga é, sobretudo, a grande diferença é no plano político. Nem é no plano da saúde, nem é no plano da economia. É no plano político. E vou explicar de uma forma muito breve. Na primeira vaga, ela foi tão de repente, tão inesperada, que não houve tempo para planear coisíssima nenhuma. Não houve planeamento nenhum. Aí então é que foi tudo de improviso. Porque foi tudo muito repentino. Tudo desconhecido. E, todavia, houve capacidade de decisão e as coisas correram dentro do que é possível relativamente bem. Ninguém ousa dizer o contrário. Segundo, em matéria de recursos, seja recursos humanos, seja recursos técnicos, designadamente nos hospitais, havia os que havia, neste momento, ou há os mesmos, ou há mais. Não há menos do que havia. Estes 2 exemplos só para significar o seguinte. Aquilo que mudou radicalmente da primeira para a segunda vaga foram as circunstâncias e as condições políticas. E que influenciam depois tudo. Influenciam as decisões na saúde, influenciam as decisões a montante da saúde, que são as medidas restritivas a tomar, pontuais, cirúrgicas, influencia tudo e influencia as outras também, ajudando. E aqui, quais são essas condições políticas? É que tudo mudou. Do meu ponto de vista, foi pena. Foi pena ter mudado. Mas tudo mudou. E para pior, do ponto de vista das condições políticas. Condiciona tudo. E quem já esteve, e 2 pessoas que já foram governantes como eu, sabem muito bem, só quem está dentro do governo sabe, quando as condições políticas são favoráveis, as decisões técnicas são mais fáceis de tomar. Quando as condições políticas são desfavoráveis, é tudo um barbicacho de todo tamanho. As pessoas cá fora muitas vezes nem imaginam. Nem imaginam. Quais são as condições políticas que pioraram? Falta de consenso político. Houve grande consenso político durante os primeiros meses, março, abril e maio. E, portanto, era mais fácil a quem tinha que tomar decisões. Porque, obviamente, se eu sou o governo e tenho que tomar decisões difíceis, por exemplo, decisões restritivas, e se tenho o respaldo da generalidade dos partidos, mais facilmente eu tomo decisões. Mas se eu vou tomar uma decisão e não tenho esse respaldo e tenho críticas à esquerda, à direita e ao centro, obviamente há um medo de decidir. E foi o que aconteceu. E é o que está a acontecer. Quando pensarem, quando vos disserem que um político não olha para as sondagens, é porque é um mentiroso. Um político, em primeiro lugar, olha para as sondagens. O que não tem mal nenhum. O que tem mal é não assumir isso.
É fazer de conta que isso não existe. Segundo dado, a liderança não tem sido tão eficaz. Justamente por causa desta falta de respaldo político, a liderança no plano político e no plano técnico não tem sido mais eficaz. E por isso é que nós vemos hoje que há decisões que todos reconhecemos, sobretudo decisões a montante dos hospitais. Porque como todos os médicos especialistas com quem tenho falado dizem, incluindo vários que estão aqui, obviamente que não se pode pedir tudo aos hospitais, há um conjunto de grandes decisões que têm sido a montante, tem que se resolver a montante. Evidentemente que ainda não se encontra outra saída, tem que ser com medidas restritivas. Evidentemente que, como ninguém pensa num confinamento geral, tem que ser com soluções cirúrgicas. Mas essas têm sido tratadas todas, nos últimos meses, sempre de forma tardia, de forma insuficiente. E por isso é que ainda há dias todo o país ouviu, numa reunião do Infarmed, ter sido explicada a evolução da Bélgica, a evolução da Irlanda e a evolução de Portugal. E num primeiro momento, há 2 meses, a Irlanda e a Bélgica estavam piores do que nós, e de repente, em função das medidas tomadas lá e não tomadas em Portugal, a situação inverteu-se. Não é tanto a natureza das medidas, é o momento da decisão, é a natureza da decisão. E a grande questão aqui é esta. Dou um exemplo, e não contarei a história toda, contarei apenas metade da história. Porque é que, nas últimas decisões do Conselho de Ministros, o escalão mais elevado, chamemos assim escalão 4, que o Governo criou, do risco extremamente elevado, não sei se é assim que se chama, mas é próximo disso, e o escalão 3, risco elevado, tem as mesmas medidas restritivas. Em boa verdade, deveriam ter medidas algo diferentes. E era o que estava previsto. Só que as pressões à última hora junto do Conselho de Ministros levaram a que fosse de outra maneira. Ou seja, na primeira vaga contavam acima de tudo as recomendações técnicas dos especialistas, dos médicos, dos conhecedores da matéria. Agora é muito mais a pressão política. E porquê? Porque daqui a poucos meses há eleições. E porque uma medida restritiva pode ter problema. Ainda por cima digo isto com preocupação, não digo isto com satisfação. Eu considero que haver uma crise política nos próximos 3 anos é um desastre para o país. Um desastre para o país. E, portanto, eu só digo isto na perspectiva analítica. Quem assistiu ao dia de hoje na Assembleia da República sobre o debate do Orçamento de Estado tem a noção que isto é fim de ciclo. O que aconteceu hoje na Assembleia da República com vários episódios só acontece quando um governo já não tem autoridade. E quando já ninguém reconhece a autoridade. Pensar que esta legislatura vai até ao fim é do domínio, neste momento, da ficção científica. Ficção científica. E digo isto com preocupação, insisto. Mas o problema é todo este. Do verão para cá, as circunstâncias políticas em geral degradaram-se. Degradaram-se imenso. Muitas que não têm nada a ver com a pandemia, têm a ver com outras razões. E, portanto, aquilo que eu acho que se alterou profundamente foi, sobretudo, a força política. Antes havia e agora não há. O consenso político antes havia e agora não há. A liderança política que era muito mais forte e agora não é tão forte. E, portanto, um outro que ajudou a degradar isto, deslumbramento. Deslumbramento. Houve algumas pessoas na área da saúde, na área política em geral, que com as sondagens e tudo isso se deslumbraram. E quando uma pessoa se deslumbra em qualquer cargo ou em qualquer função, é normalmente o primeiro passo para a asneira completa. E, portanto, descurou-se planeamento, descurou-se programação, descurou-se a tomada de medidas, descurou-se a componente da comunicação, descurou-se um conjunto de coisas, porque as circunstâncias são muito mais difíceis, para além, evidentemente, do cansaço, que também é óbvio e é natural. E esta é, portanto, do meu ponto de vista, a razão, não é a única, obviamente, mas é a razão principal que justifica que
tenha havido e que estejam a acontecer falhas neste momento que não aconteceram na primeira fase, quando a primeira fase era mais legítima que acontecessem essas falhas, porque a situação na primeira fase era de um total desconhecimento. Neste momento, há, apesar de tudo, algum conhecimento. Em tudo na vida, do meu ponto de vista, na governação, a questão política está à frente sempre da decisão. Da decisão influencia muito a decisão técnica, económica e de outra natureza, e é isto que, em grande medida, justifica, do meu ponto de vista, esta situação. Segunda nota, também para ser breve, sobre a União Europeia. Eu introduzi há bocado a questão da União Europeia porque considero das coisas mais positivas que aconteceu durante este período. E queria aqui sublinhar, sobretudo, 2 ou 3 pontos que ainda não sublinhei há instantes. Em primeiro lugar, eu julgo que nós devíamos estar eternamente gratos à Itália. Se a União Europeia resolveu ter uma atitude diferente, determinada, como já aqui foi dito por todos, isso deve-se à Itália. Não se deve, quer dizer, depois houve vários desenvolvimentos. Vou explicar. A União Europeia, no início desta pandemia, atuou de forma desastrosa. A gente é que já não se lembra. Os primeiros momentos da atuação da União Europeia em março foram desastrosos. Quando a Itália estava numa situação calamitosa, nem sequer uma palavra de solidariedade. Até depois a Presidente da Comissão Europeia teve mais tarde vir pedir desculpa. Nos primeiros momentos, quando os países andavam todos preocupados em tentarem comprar no exterior ventiladores, a França e a Alemanha foram de um egoísmo e de um individualismo a toda a prova. Nada de solidariedade. Isto foi o mês de março. O início da União Europeia nesta pandemia foi desastroso. O problema é que, a dada altura, se assustaram todos com a Itália. Com a situação dramática que a Itália vivia e as suas consequências no plano económico. A Europa assustou-se com a ideia de que a Itália podia ter muita dificuldade em recorrer aos mercados para se financiar para a reconstrução do seu país, porque tem uma dívida pública elevadíssima, em percentagem do PIB até bastante superior à nossa, portanto está mais vulnerável do que nós, e o receio de que os mercados penalizassem a Itália e de que a Itália, por causa disso, abandonasse a zona euro, e com isso fosse uma clivagem brutal dentro da União Europeia, foi isto que fez com que a Europa percebesse que tinha que agir de outra maneira. E aí sim, alertados pela Itália, que muito provavelmente, se não tivesse havido uma mudança de estratégia na União Europeia, provavelmente toda a Itália tinha que sair da zona euro. Porque se não forem estas decisões que eu falei há instantes do Banco Central Europeu, e nós neste momento, sobretudo países aqui do Sul, estariam a ter juros da dívida elevadíssimos. E nós estamos a zero, que é uma coisa histórica, ninguém fala disso. Mas tudo isto foi na sequência do risco de se perder a Itália. E da Itália, que é a terceira economia da zona euro, abandonar o euro e abandonar a União Europeia. É que a Itália não é a Grécia. Com a Grécia, há 10 anos, a União Europeia brincou, entre aspas. Agora, a Itália é a Itália. E na sequência disso, a senhora Merkel e o senhor Macron, de facto, foram a deslocamento notável. Mas foi preciso a alavanca italiana. É o medo. O medo é que levou também aqui à tomada de decisões. Tal como o medo em Portugal levou a que as pessoas fossem para casa com o receio da pandemia, o medo na União Europeia foi altamente virtuoso. A partir daí sim. A partir daí sim a União Europeia tem sido notável. 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 E eu gostava de sublinhar aqui este ponto. Não fora isto notável no plano das vacinas, notável no plano da bazuca financeira do BCE, da bazuca económica da Comissão Europeia, nas regras orçamentais, notável. E se não fosse isso, neste momento nós estávamos com problemas de divisões terríveis dentro da Europa e os populismos aí a crescerem a um ritmo brutal. Esta decisão europeia fez com que os populistas, em grande medida, tivessem sido os grandes derrotados aqui desta crise e felizmente ainda bem. Agora, uma palavra também para sublinhar o que o Dr. Orlando Monteiro da Silva dizia, eu subscrevo totalmente, que é, há lições também nesse plano a tirar para o futuro e que é a política de saúde e eventualmente a segurança social, há toda a vantagem no futuro em serem políticas europeias e não apenas políticas nacionais, como são hoje.
Eu disse outro dia, de resto, à Presidente da Comissão Europeia, exatamente é esse o meu ponto de vista há vários anos. É uma pena, na última revisão dos tratados, não se tivesse ido nesse sentido. Mas tenho que, outro dia dizia em Conselho de Estado à Presidente da Comissão Europeia, que ela tem tido, de facto, o engenho, a mestria e a arte de, mesmo os tratados não prevendo uma União Europeia de Saúde, uma política comum de saúde, ela tem conseguido, mesmo contornando os tratados, fazer isto na prática, mas fica aqui um pouco a lição para o futuro. Terminando, deixar também aqui, como já todos o fizeram, uma palavra de esperança em relação ao futuro. Eu sou um otimista inveterado, tão otimista que o meu clube, o Benfica, nos últimos minutos empatou o jogo. Portanto, era um facto patriótico que eu queria ainda partilhar convosco, porque é sempre uma coisa que ajuda a alegria nacional, mas um otimista com os pés bem assentos na terra. Eu acho que nós vamos vencer esta crise como vencemos todas as crises, e temos tido uma série delas de natureza muito diferente, mas são crises em toda a nossa democracia. Eu não tenho uma dúvida que vamos vencer. Não somos, como dizia o professor Adalberto, e bem como os alemães, que têm uma capacidade de planear brutal, mas nós temos uma capacidade de arregaçar as mangas muito superior a qualquer um dos outros. E ainda há 10 anos, com muitas dificuldades, com muitos sacrifícios, com muitos erros, com muitos defeitos, com muitas falhas, vencemos também a crise das dívidas soberanas. Os métodos podiam não ser os melhores e as medidas, mas o resultado final foi positivo. E eu acho que agora vamos vencer também. Agora, para mim que se a crise económica e a crise social, que há de vir com mais força a seguir, digamos assim, esperemos que ao fim desta crise sanitária nos próximos meses, essa é aquela que já me está agora a preocupar mais. E me está agora a preocupar mais pela razão política que dizia há bocado, e uma vez mais é a razão política, porque ter razão depois das coisas acontecerem é a coisa mais fácil do mundo, fazer o diagnóstico depois do facto consumado, ou seja, jogar no totobola depois dos jogos acabarem. E aquilo que me preocupa para o futuro não é o dinheiro que vamos ter de Bruxelas e saber se o vamos aplicar bem ou mal. Havemos de aplicar bem um e havemos de aplicar mal outro, como é tudo na vida. É se as prioridades vão ser as melhores ou não vão ser as melhores. Eu acho que havemos de ter prioridades certas e prioridades não certas, quer dizer, não há soluções perfeitas. É saber se o calendário em que vamos decidir é o melhor ou é o menos adequado. Não há soluções perfeitas. Agora, o que me preocupa é se o país daqui a uns tempos, porque esta crise em termos económicos e sociais vai levar algum tempo. Nós vamos ter um conjunto de investimentos que temos que realizar aqui basicamente em 6 anos. 6 anos. Diz-se que 6 anos é uma eternidade para aplicar este dinheiro todo. Não é verdade, é mentira. Porque Portugal, de um modo geral, em matéria de fundos comunitários tem cumprido, mas tem sempre alguma dificuldade de cumprir dentro dos prazos. Portanto, nós temos aqui prazos muito, muito curtos. E a mim o que me preocupa são as condições políticas. E aí não posso deixar de dizer, por uma questão de realismo e de verdade. Eu ainda outro dia ouvi alguém dizer o Presidente da República não devia falar da hipótese de uma terceira vaga porque não deve dar más notícias ao país. Os especialistas no enfermeiro é que falaram dessa hipótese. Eu tenho sempre a ideia exatamente oposta. Uma pessoa, embora de forma pedagógica, deve dizer a verdade toda, seja ela boa, seja ela má. E há uma verdade má no horizonte. Que é a hipótese do país ser mergulhado numa crise política dentro de algum tempo. E esta, o melhor é não fazermos de conta que ela não existe, porque infelizmente ela existe. E acrescentar isso a uma crise de saúde, a uma crise económica, financeira e social, eu acho que é mais ou menos a tempestade perfeita. E esta, do meu ponto de vista, por demais evidente, mas, como prometi terminar, tenho mesmo terminado, Sr. Dr. Pedro Serra Pinto, agradeço a oportunidade de participar neste painel, a oportunidade de participar neste fórum, não me alongo mais, mas dizer que foi um gosto imenso conversar com todos vós, deixar aqui um pouco dos meus pontos de vista e dos meus
digamos assim, das minhas preocupações, mas também da minha esperança por uma razão muito simples. Acho que isto é um país fantástico. É um país fantástico. Nós dizemos sempre todos mal uns dos outros, umas vezes com razão e outras vezes sem razão, e também não vem mal nenhum ao mundo. Mas acho que nos unimos sempre no essencial e é isso que nos permite, com mais ou menos dificuldade, vencer as crises. Foi no passado, há de ser também assim no presente e no futuro. Obrigado por esta ocasião. Muito obrigado, Dr. Luís Marcos Mendes, e muito obrigado pelos contributos que trouxe para este debate. Eu agradeço também à doutora Maria de Belém e aos nossos comentadores residentes e, em especial, também a todos que, ao longo aqui de praticamente quase 2 horas, assistiram a este debate. Mais uma vez, muito obrigado e provavelmente daqui a 15 dias cá estaremos para uma nova sessão. O tema ainda não está escolhido, mas será com certeza mais um tema atual e relacionado com a Covid. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Dr. Luís Marcos Mendes, muito obrigada, doutora Maria de Belém, por terem aceito o nosso